Vamos à palavra de Deus e nós vamos continuar vendo Tiago, o irmão mais novo de Jesus, o que ele tem para nos falar nesta noite. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, versículos 13 ao 17. Hoje o tema da palavra é se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Tiago, capítulo 4, versos 13 ao 17. Bem lá no final da Bíblia. Quem está com dificuldade aí de achar, peça para o irmão do lado, ele vai te ajudar. Diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Pois, simplesmente, como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor, que nesta noite o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos oriente nestas palavras de Tiago, que possamos servir o Senhor, não só pregando, mas também ouvindo a Tua palavra. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes nós fazemos planos, projetos, não é verdade? Todos nós, sem exceção, fazemos planos e projetos, mas nós esquecemos de combinar com os outros envolvidos neste projeto. Muitas vezes. Não é incomum ouvirmos jovenzinhos planejando já o seu casamento. Até os 24 anos de idade eu quero estar casado e eu vou ter 5 filhos. 5 filhos. Mas planejar isso envolve outra pessoa também, não é verdade? Envolve a pessoa com quem você vai casar, que você nem sabe ainda, não é? Assim, os nossos adolescentes, que não veem a hora de chegar o sábado para virem à igreja. Os adolescentes não veem a hora de chegar o sábado para eles estarem na igreja. Eles ficam imaginando durante a semana como que vai ser, encontrar a turma deles, conversar, bater papo, louvar ao Senhor juntos, ouvir os ensinamentos da liderança, as brincadeiras que a liderança prepara para eles, enfim. Só que quando chega o sábado, o papai inventa um monte de planos para o sábado dele, para o sábado daquele adolescente, e não o traz à igreja para adorar ao Senhor. Ou o maridão que está chegando em casa cheio de esperança para sair jantar com a sua esposa, não é? Não é, maridos? E quando chega, lá está ela com uma pilha de louça para vocês juntos arrumarem toda a cozinha. Sempre como quando planejamos algo, envolve outros também, e nós esquecemos de planejar juntos.
Tem uma entrevista num podcast do Zé Roberto, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, e na época ele era jogador do Bayern de Munique. E se vocês procurarem, vocês vão encontrar essa entrevista deles. E ele diz que eles iam jogar contra aquele time absurdo do Barcelona, Messi e companhia, aquele tal de tic-tac do Guardiola. E ele conta que o técnico deles reuniu os jogadores e fez um plano para os jogadores. Eu tenho uma tática que nós vamos marcar sobre pressão esse time do Guardiola. E aí ele vai para o treino, coloca a equipe A, a equipe B e treina toda a parte tática, e durante aquele treino dá tudo certo. E aí depois, semanas, eles vão para o jogo contra esse time do Barcelona. Mas eles esqueceram de combinar com o próprio Barcelona. E o juiz apitou e parecia que era bobinho, né? Jogando bobinho, para lá e para cá, o tic-tac para lá e para cá. Nada funcionou, e quando terminou o jogo, 4-0 para o Barcelona. 4-0 para o Barcelona. Nós gostaríamos e queríamos que as coisas dependessem da nossa ação, só dos nossos planos, só dos nossos projetos, mas não funciona assim. Nós até gostamos disso, nós queríamos que fosse assim, mas não funciona assim. A gente vê essas coisas na igreja também, em várias situações. E uma que eu citei de manhã, que nós até falamos aqui no vídeo, é a respeito do futebol dos homens, da sexta-feira. Sempre tem um ali que tenta marcar semana após semanas, né? Ele começa, e aí os homens começam a dizer: eu vou checar a minha agenda, eu vou checar a minha agenda. Aí depois de um tempo que eles consultam a agenda deles, eles começam a escrever que a agenda está cheia. E aí não tem futebol. Os nossos planos, eles são assim, eles são frágeis. Eles dependem de outros fatores. Como o próprio ex-lutador de boxe, Mike Tyson, disse: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro cruzado. Planejamos empregos, planejamos o que fazer com o nosso salário, planejamos como viajar nas férias, e algumas vezes os nossos planos ficam pelo caminho, e junto as frustrações em nossos corações. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e Ele tem um propósito para a nossa vida, faz a caminhada valer a pena. Faz a nossa caminhada valer a pena. E hoje Tiago vai nos ensinar novamente como pensar sobre essas coisas, como cristãos devem fazer planos, sabendo que quem governa a nossa vida, quem governa a sua vida, cristão, é o Senhor, é Deus, e você precisa confiar e viver isso. Quando Deus comanda a nossa vida, quando Deus coordena a nossa vida, nós fazemos planos, sim, mas principalmente estamos atentos a todas as oportunidades que Ele coloca no caminho para que nós possamos servi-lo. Atentos a todas as oportunidades, seja abençoando, seja obedecendo, seja adorando, seja com ações de graça, seja evangelizando na nossa caminhada. E sabe, queridos, o ID não é um departamento
âmbito da igreja. Não é. Ou só para alguns escolhidos de Deus, ou só para os missionários que estão lá no nosso mural. Há uma linha teológica que diz assim: em indo, todos, por todos os lugares, eu obedeço. Em indo por todos os lugares, eu obedeço. Em indo, eu adoro. Em indo, eu sou grato. Em indo, eu proclamo, eu falo, eu testemunho do amor dele em mim. É para toda a igreja. É para toda a igreja. É para todos aqueles quanto o receberam e se tornaram filhos de Deus, que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Mas de Deus. Está lá em João 1:12 e 13 isso. É a essência, essa é a essência da manifestação visível de quem nasceu de novo, de um cristão. De quem nasceu de novo em Cristo. Não é algo emocional. Não é algo emocional de um fim de semana qualquer. Não é isso, mas é uma convicção profunda do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito diariamente. É uma convicção profunda, diária, do Espírito de Deus testificando com o nosso espírito, que gera um profundo arrependimento e transformação. Não é nada emocional. Spurgeon disse a seguinte frase sobre isso: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Isso é muito duro. Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. E a primeira verdade que eu quero instá-los a compreender é que é extremamente arrogante fazermos planos como se Deus não existisse. Fazermos planos como que Deus não existisse. Por vários momentos da carta de Tiago, quando lemos, Tiago ensina acerca da sabedoria que vem da semelhança com Jesus Cristo. Ficamos cada vez mais parecidos, completos nele, à medida que avançamos. Não o contrário, mas refeitos à imagem dele, e por consequência, mais hábeis em servi-lo, em amá-lo. Servi-lo e amá-lo. E neste texto de hoje, ele traz um alerta sobre mais um tipo de arrogância, de achar que você é capaz de planejar a sua própria vida de uma forma independente, apartado, de uma forma autônoma, de achar que você é o mestre do seu próprio destino. Ele traz aqui um exemplo, aqui no verso 13, eu vou para tal lugar, passo lá 1 ano e eu vou ter lucro. Eu faço isso, eu faço aquilo. E é muito comum empresas, pessoas, igrejas, nações, famílias planejarem as coisas. Todos nós fazemos os nossos planos. E veja que Tiago está nos mostrando que é de certa forma arrogante viver assim, porque você não sabe o que vem amanhã. Você se esquece que a sua vida é um sopro, que nós somos seres frágeis,
que coisas entram no caminho e muda tudo. Muda tudo. Eclesiastes nos lembra desta verdade terrível, de que somos como um vapor. Como um vapor. A vida se esvai facilmente como um vapor. Ela escorre pelas mãos. Todos nós temos plano sendo mudado, interrompido e até frustrados. O Salmo 90, ele aponta bem para isso, não é? Lembram quem escreveu o Salmo 90? Oh, glória! Normalmente é Salmo de Davi, não é? Mas quem escreveu esse salmo foi Moisés. Pensa num homem que teve os seus planos mudados da vida. Pensa num homem que teve o plano mudado. Ele começa ali a vida bebezinho, como o Alexandre, não é? Filho de uma mulher hebreia, numa casa hebreia, para sobrevivente do rio Nilo, de criança hebreia para criado na casa do próprio faraó. E ele vive assim por 40 anos. 40 anos. E quem é dessa faixa etária de idade, que já está quase resolvido na vida, né? 40 anos, quase resolvido na vida, indo para uma existência tranquila, sabe bem como que é isso. Nenhuma estrutura social daquela, ele estava numa estrutura social grande daquela nação. E aí o que acontece com Moisés? Deus muda o caminho dele radicalmente, não é? Por meio de um ato da sua própria mão, ele mata um egípcio ao defender um hebreu. E ele se manda, ele vai morar no deserto, né? Imagine, aos 40 anos de idade, você tem que reiniciar a sua vida, tudo planejado, rumando à meia-idade, terminando de pagar a sua casa própria, o seu Batmóvel, não é? Iniciando sua vida de esportista aos 40 anos. A gente tem visto muito isso por aí, né? 40 anos o pessoal começa as maratonas. Moisés então vai morar no deserto, pastorear ovelhas, abandona a pompa da casa real, abandona as festas, os desfiles, os deleites do palácio do faraó. Será que ele ficou se lamentando pelos planos frustrados? O caminho estava posto, estava tudo encaminhado. Agora ele está exilado no deserto, sem nenhum reconhecimento, né? Tipo, a minha vida foi desperdiçada. Será que ele pensava algo assim? E ele fica 40 anos nessa, mais 40 anos. Agora com 80 anos, ele pensa em diminuir o ritmo, né? 80 anos. Mereço uma aposentadoria, não é? E uma maravilha, uma sarça, uma planta que pega fogo e não se consome. E ele precisa checar que maravilha é essa. E ele chega sem sandálias, e é simplesmente uma teofania, uma manifestação visível do próprio Senhor Deus, algo totalmente impressionante, extraordinário. E ali o Senhor muda os seus planos de novo, e o Senhor lhe dá uma missão de ir liderar o povo hebreu para saírem do Egito, ir confrontar o próprio faraó,
fazer sinais impressionantes, guiar milhares de pessoas pelo deserto, rumo à terra prometida, aquela que havia sido dada a Abraão 400 anos atrás. Pensa numa mudança de plano aos 80 anos de idade. Eu, por exemplo, falei de manhã, eu, por exemplo, aos 80, desejo estar com a minha veinha, né? 80, né? Com a minha veinha, morando na praia. Morando na praia. Não vou falar praia para vocês não ir lá me perturbar. Saindo de vez em quando em missão, se Deus assim permitir. Se Deus assim permitir. 80 anos e Moisés vai liderar um povo, essa turma difícil, mais uma vez, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, lidando com chatice de crente, reclamação de crente, safadeza de crente, imoralidade de crente, falsidade de crente. Mas Deus também realizou e permitiu que ele visse tantas coisas maravilhosas, não é verdade? Maná, pilar de fogo, nuvem, Monte Sinai, batalhas, curas maravilhosas, o tabernáculo, a glória do Senhor descendo, um mar se abrindo, nem vendo tudo isso o povo creu. Nem vendo tudo isso o povo creu, porque não são os sinais, igreja, não são os sinais, mas é fruto de arrependimento, são frutos de arrependimento e de entrega ao Senhor, de corações quebrantados diante do Deus vivo. 40 anos nessa. E vai se aproximando a terra prometida, não é? O deserto vai avançando e você vai sonhando, vou pôr os pés além do Jordão, eu vou entrar na terra prometida. Vai? Não vai entrar. Moisés não entrou. Pense num homem que teve os seus planos mudados. E o Salmo 90 a que eu me referi, ele escreve sobre isto. Vamos ver lá, verso 9. Salmo 90. Verso 9 em diante, ele diz assim: sim, todos os seus dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-me, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiro, sábio. E ali no 16, que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos, e a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
É conosco assim também, amados. Talvez não da forma tão radical como foi com Moisés, talvez um pouco menos intenso, mas a lição é a mesma. A lição é a mesma, que você conte os teus dias e encontre coração sábio. Que você entenda que você não sabe o que vem amanhã. Nós não sabemos. Não seja o arrogante que Tiago fala aqui. Planos são modificados o tempo todo. Por isso, nós precisamos aprender a escrevê-los a lápis. A lápis. Eu mesmo tinha alguns planos para as próximas semanas, mas iniciei uma série de fisioterapias do joelho, do ombro, e aí mudou tudo, tudo, e talvez até fazer cirurgias. Planos vão sendo mudados, interrompidos, adaptados, ainda mais quando vem uma situação emergencial de saúde, não é verdade? Anos atrás, todos nós vimos planos evaporarem em meio à pandemia. Coisas acontecem e a vida se vai no meio disso tudo. Somos um sopro. A vida acerta a gente no primeiro cruzado e os projetos se vão. Todos nós iremos experimentar frustrações desta vida quebrada, desta vida enfumaçada, planos cancelados, agendas apagadas, todos nós. Então, qual é a solução, Tiago? Qual que é a solução? Será que é viver cada dia com surpresas, sem planejar nada? Viver assim uma louca vida? Será que essa é a solução de Tiago? Será que é isso que Deus tem para nós? Não planejar nada? Querido, a verdadeira sabedoria é planejar a vida sabendo que há um Deus que manda em tudo. Um Deus que manda em tudo. No verso 15 ali, ele fala, em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viveremos e faremos isto ou aquilo. Veja, irmãos, a Bíblia não é contra planejamento. Talvez alguns de vocês já estivessem aí com um ponto de interrogação, se perguntando: o que o pastor está fazendo? O pastor, será que eu vou ter que jogar fora a minha nova agenda e descartar tudo, a minha planner maravilhosa, o meu planejamento para o segundo semestre de 2025, o ano de 2026? Será? Amado, você pode continuar planejando sua viagem até 2028, sim, pode continuar. Alguns fazem muito isso. Pode continuar organizando a sua vida e fazendo a sua reserva emergencial. Você pode fazer tudo isso, desde que você se lembre. Desde que você se lembre que há um Deus que é superior a tudo, a todas as coisas, e que Ele sim é o Senhor da sua agenda e da sua vida. Ele pode mudá-la então conforme Ele quiser. Planejar é importante. O próprio Jesus fala disso em Lucas 14. Diz lá: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo e avalia se tem os recursos para edificá-la? E ele continua: ou qual é o rei que, indo para combater, batalhar com outro rei,
não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000 soldados. Veja, Jesus estava falando aqui sobre acerca de nós pensarmos o custo do discipulado, de seguirmos o próprio Cristo. Então Jesus não é contra nós olharmos adiante, não é contra contar o custo, fazer orçamento, planejar-se para as batalhas, para os desafios, pesar as possibilidades. E Tiago não está contradizendo o seu irmão e Salvador, ele está indo contra nós que planejamos a vida como se nós fôssemos ateus. Planejar a vida como se fosse um ateu, sem levar em consideração que há um Senhor sobre as nossas vidas, que providencialmente comanda tudo. Planejar como um ateu, este é um problema, como se não houvesse um Deus que intervém. Assim, é apenas a nossa arrogância. Quando nós planejamos tudo sem o Senhor, é apenas a nossa arrogância que faz com que a gente ache que nós controlamos a nossa própria vida. E nós vemos isso por todo lado. Gente determinando e achando que isso é fé. Tantos e tantos que creem que a vida está nas suas mãos. O sábio humilde é alguém que entende que existe alguém mais importante, mais determinante, que é o Senhor que faz chover, que é o Senhor que faz parar de chover, que é o Senhor que controla as marés, que é o Senhor que move as montanhas. Ele é o Senhor das agendas, Ele é o Senhor do calendário. Então nós podemos sim planejar, mas com a humilde sabedoria de lembrarmos que não somos senhores das nossas vidas. Somos servos de Cristo, servos de Cristo, servos dele, somente. Paulo com frequência ele dizia isso, em várias passagens Paulo fala isso. Paulo estava indo embora, por exemplo, de Éfeso, com um coração apertado de despedir dos seus discípulos. E lá em Atos 18, 21, ele diz assim: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Se Deus quiser. Em 1 Coríntios 4,19, Paulo está escrevendo aos coríntios, cheio de suas severas instruções, e ele diz: contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Em 1 Coríntios 16:7, desta vez não vos quero ver apenas de passagem, anelo ficar um tempo, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Isto não é um homem falando da boca para fora, como às vezes a gente fala, não é verdade? Ele sabe que o Senhor Deus pode impedi-lo, e está tudo bem, está tudo bem. Filipenses 2,19, eu tenho esperança, eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo. Atos 16:6, e viajando por toda a região da Frígia e Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. É quando ele tem aquela visão do varão macedônio, que o chama para cruzar em direção à Macedônia. Deus ia impedindo Paulo,
e impelindo Paulo. Paulo fazia seus planos, sim, ele queria ir para Jerusalém levar uma coleta, ele queria voltar a Éfeso para ver a turma, ele queria ir a Corinto para encorajar e desafiar o pessoal, ele queria mandar Timóteo, ele queria encontrar Tito. Paulo era cheio de planos, mas ele sabia que quem manda na vida dele é o Senhor, e está tudo bem, está tudo bem. É isso que nós precisamos entender como cristãos. Não tem problema se o Senhor bagunçar a nossa agenda, porque a nossa agenda é dele, assim como a nossa vida é dele. Ele é o maior interessado no nosso crescimento, no nosso fortalecimento, numa vida de relacionamento com ele e dependência dele. Às vezes a gente até diz, né? Se Deus quiser, não é? Mas é um tomara, não é? É um tomara. É muito mais um tomara do que um reconhecimento à soberania de Deus. Eu já escutei muitos dizerem assim: se Deus quiser, e Ele quer, e Ele quer. Entenda, meu amado, não é simplesmente dizer como quem acrescenta uma palavra mágica e a coisa acontece. O crente é difícil às vezes, não é verdade? A gente é difícil às vezes, não lê horóscopo, né? A gente não lê horóscopo, mas é cheio de superstição gospel. Somos cheios de superstições gospel. Às vezes pensamos assim: tenho que fazer isso, mas se eu não colocar o se Deus quiser, aí Deus não vai querer. Mas se eu declarar, aí Ele vai ficar feliz, aí funciona. É quase isso, não é? Seus pagãos. Amados, é confiar que Ele está fazendo, Ele está realizando, orando, ouvindo, fazendo planos, sim, sabendo que o Senhor governa sobre a sua vida, e se esses planos forem frustrados, está tudo bem. Está tudo bem, pois o Senhor que ama, Ele está fazendo do jeito que Ele acha melhor. Nós descansamos nisso. Seja Ele me impedindo, seja Ele me impelindo, ficará tudo bem. Talvez seja isso que muitos adultos hoje têm dificuldades de lidar com frustrações. Talvez seja isso, dificuldades de lidar com frustrações hoje, adultos já, porque consolidou em seu coração e na sua mente todas as vezes que os pais deveriam ter dito: não filho, não filho, mas não disseram, e vão crescendo e vão aprendendo, achando que o não é amor, não é amar. Pais que vão compensando as suas frustrações nos seus filhos, produzindo uma geração futura de imaturos, de inconsequentes, que não saberão lidar com um não na fase adulta. Pais,
omissos. Porque nós somos adestrados a desejar o que nós não temos, né? Nós somos adestrados desde pequeno a desejar o que nós não temos, e nós não somos ensinados a nos contentarmos com o que nós já temos. Não somos preparados à plenitude do que já temos. Nós vamos sendo preparados dia a dia para ir buscar o que nos falta, o tempo todo. O tempo todo. A gente faz os nossos planos de igreja, a gente faz os nossos planos de família, a gente faz os nossos planos individuais, como que se não houvesse um Deus, como que se não houvesse um Pai, que é Ele quem diz se vai acontecer ou não. A gente devia confiar nisso, como o nosso Senhor Jesus confiava. Lembra dele? Ele andava na Galiléia, descia para a Judéia, fazia seus sinais e maravilhas, ajudava as pessoas, escapava de situações difíceis. Ele se retirava para orar, para ouvir o Pai, e nisso ele ia cumprindo os planos eternos, mesmo sabendo que lhe custaria, mesmo sabendo que o rumo daquilo era uma cruz. Ou seja, faça seus planos, amado, mas entenda o seu lugar de cristão no reino. Entenda o seu lugar, o seu testemunho de cristão no reino, sem trazer escândalo ao nome do Senhor. Você é filho, você é servo, você é mordomo, você não é senhor da sua vida, porque os seus planos vêm e vão, e nós precisamos saber que quem governa é o Deus, o Pai celestial, e isto terá um resultado muito importante na sua vida, muito importante. Sabe qual é? Esse é o nosso terceiro e último ponto. Pensando como cristãos, em vez de arrogantes, seremos úteis. Pensando como cristãos, em vez de arrogantes, seremos úteis. Versos 16 e 17 de Tiago. Voltamos lá para Tiago. Tiago 4, 16 e 17. Entretanto, estais agora vos orgulhando das vossas capacidades. Toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se o Senhor não está nos nossos planos, a gente acaba se tornando arrogante, e nós falhamos em ver as oportunidades de fazer o bem em tudo que Deus coloca no nosso caminho. Nós falhamos. Deus nos dá oportunidades diárias de nós fazermos o bem, em todas as situações, e nós falhamos. É muito comum na história da humanidade a ideia do homem que é o senhor do seu próprio destino, a pessoa que se fez a si mesma. A gente até gosta, enquanto cultura, não é? A história daquele homem que construiu um império sozinho. Nós gostamos disso, que se ergueu do nada, que construiu as coisas com o seu esforço. Em nossa cultura isso traz grande admiração, não é? O homem feito por si mesmo, que venceu sozinho. Mas isso, amados, não existe.
Não existe. Essa soberba é maligna, ela vem do diabo, é como o diabo pensa, é como Satanás pensa. Então cuidado, seguidor de Jesus, porque você pode ser que você esteja em semelhança, jactância de orgulho, por causa de anos e anos, vivendo a sua vida achando que todos os seus triunfos, oportunidades, talento, habilidades se devem a você mesmo e não ao Senhor Deus, que usou muitos fatores, pessoas ao seu lado, por exemplo, até o seu esforço para te colocar onde você está, para te fazer o que você é. Se você busca, entretanto, trazer à memória a soberania, a providência de Deus no seu cotidiano, você vai ficar muito menos tendencioso a ser soberbo, e você vai ver e ir percebendo que os encontros fortuitos não são tão por acaso assim, que aquela notícia que você percebeu, que aquela questão da prova que você resolveu, não se deve apenas a você mesmo, mas é um Deus que está colocando coisas na tua vida, no teu caminho, o tempo todo. É Deus fazendo o tempo todo, porque Ele prepara o caminho, Ele tem preparado um caminho, e isso te tornará menos arrogante e mais tranquilo no amor e no cuidado do Senhor. Um dos efeitos belíssimos em sermos menos orgulhosos e mais humildes, isto causa em nós este efeito belo de ser menos orgulhosos e mais humildes. E um outro efeito é o que traz aqui bem claro no verso 17: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Perceba aqui, tem algo além de arrogância aqui, que deve ser tratado em nosso coração, que é a disposição para fazermos o bem, de servir. Se não somos senhores das nossas agendas, então Ele é o Senhor da nossa agenda, Ele cuida dela. Há alguém que está acima de nós fazendo a nossa agenda. O problema do arrogante é que ele pensa que a vida é só aqui. Ele pensa que somente é sobre esta vida que ele nunca prestará conta. Então pense em Jesus e na sua própria agenda. A agenda de Jesus, o Filho de Deus, ele tinha uma missão a cumprir quando ele veio, mas ele via na caminhada do dia a dia todas as oportunidades que Deus, o Pai, o dava, e ele as agarrava para fazer os seus sinais de cura, de exorcismo, de multiplicação de pão e peixe, e de tantas coisas que o Senhor fez, exercendo o seu poder e a sua misericórdia, sempre lidando com o que vinha no seu caminho, na sua caminhada aqui. Ele nunca ficou frustrado, nunca, porque apareceu enfermo no caminho. Ele nunca se frustrou porque acabou o pão, porque os discípulos isso ou aquilo, porque ele entendia que ele veio em missão e em serviço. Missão e serviço.
O verso 17 fala sobre o que chamamos de pecado de omissão. E entenda, cristão, pecar não é apenas fazer algo errado, mas também é deixar de fazer o que é certo, o que você sabe o que tem que fazer. Como falamos no último sermão, aquilo que Paulo traz lá na carta aos Efésios, a gente fala sobre parar de mentir. E o que eu faço agora? Eu digo a verdade. Eu paro de mentir e só falo a verdade. Eu paro de fazer coisa errada e faço o que é certo. Se eu roubava, eu deixo de roubar. Agora eu trabalho e eu posso ajudar. Antes da minha boca só saía palavras torpes, só palavrão, palavras de maledicência. Agora da minha boca só sai palavras construtivas, que transmitem graça na vida do meu irmão. Eu tenho a certeza de que você pode aí estar se lembrando de ocasiões em sua vida em que você foi relapso em agir, deixou algo acontecer, sendo que você poderia ter interferido a respeito, deixou de fazer o bem quando foi requerido. Muitas vezes nós deixamos de fazer o bem porque não se encaixa, não está no nosso planejamento da nossa tarde, da nossa semana, do nosso dia, não se encaixa no planejamento do meu dinheiro, não se encaixa nos planos da minha vida. Jesus contou uma parábola sobre isso certa vez, a do bom samaritano, lembram? Que lida com vários assuntos, e um deles, o pessoal quis saber quem que é esse tal do próximo que eu tenho que amar como a mim mesmo. Quem é esse? Será que é o meu familiar? Será que são as pessoas que eu gosto? Será que são aqueles que votam como eu voto? Será que são pessoas só da minha etnia? E Jesus conta esta história sobre um homem que ia de Jerusalém para Jericó e foi atacado pela bandidagem. E ele ficou lá todo quebrado, semi-morto na estrada. E o texto diz que passa um sacerdote e segue, vai embora. E depois passa um levita, vê aquilo e segue, vai embora. Até que vem um samaritano, se desvia do seu caminho, gasta do seu dinheiro, perde tempo ali com ele e provavelmente suja as suas roupas com sangue, cuida das feridas daquele homem, aplica óleo e vinho, o coloca no seu animal, leva-o até a hospedaria, paga a hospedaria e fala para o dono da hospedaria: se tiver algum gasto, eu cubro, eu volto, cuida dele para mim. Por vezes nós não queremos nos desviar das nossas agendas, dos nossos planos. Achamos que somos mestres dos nossos projetos e ficamos como essa turma aqui na estrada de Jericó, como um levita, como um sacerdote que passa de largo. Ou nós fazemos nossos planos para o dia, para a semana, mas o Senhor coloca um homem arrebentado
em nosso caminho. Então, Ele muda todo o nosso planejamento e nós estamos dispostos a fazer o bem, como servo de Cristo que somos. E aí nós estamos de acordo com as situações que a providência de Deus nos traz, sabendo que a nossa vida pertence ao Senhor e que os nossos planos podem sim ser mudados completamente por eles, atentos a todas as oportunidades de servir a Deus e fazer o bem. Aí então o nosso coração está mais parecido com o do nosso Senhor Jesus, sendo refeito à imagem dele. Sobre oportunidades não planejadas, inesperadas, que o Senhor permite no nosso caminho, assim como era com Jesus. Ele veio para cumprir a sua missão, mas quando aparecia enfermo, até os discípulos ficavam meio incomodados, mas Jesus não. Jesus parava, servia aquelas pessoas. Quando sabemos que Deus é Senhor das nossas agendas e que Ele é quem guia nossos rumos, nós estaremos de olhos abertos para o serviço, para o evangelismo, para a misericórdia, para a amizade, para amar quem Ele coloca no nosso caminho. E com alegria nós apagaremos as nossas agendas escritas a lápis. Escrita a lápis. Talvez já tenha acontecido com você. Você planejou toda aquela semana e uma situação aconteceu, alguém te ligou e pediu ajuda para você ficar com uma criança serelepe. E você pensou: ah, que dia desperdiçado. Desperdiçado, irmão. Desperdiçado. Entenda, não é porque seus planos mudaram, pela ação do Senhor, que o tempo foi desperdiçado. O Senhor está em todo o tempo colocando oportunidades de serviço a Ele no nosso caminho. E se você tem oportunidade, condição, recurso para fazer o bem e não faz, você está pecando, diz o texto. Você está agindo como se a tua vida fosse tua e não daquele que te comprou por um bom preço. Se estivermos amados, se estivermos atentos se o Senhor permitir, nossos corações vão doer menos quando Ele não permitir, não é? E quando Ele de fato permitir, você não vai ficar achando que a glória é sua. Que a glória é sua. Mais do que combinar com os outros envolvidos em seus planos, é o Senhor que tem planos de paz e de esperança. Com Ele, nós não precisamos combinar nada, a gente só confia e se submete. Confia e se submete. E a gente vai indo, prosseguindo, planejando, pedindo ao Senhor que Ele abençoe e atentos ao que Ele está trazendo pelo caminho. Assim nós não vamos nos frustrarmos horrorosamente, chilicarmos horrorosamente quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Confiemos e nos alegremos nele, irmãos. Este é o caminho que Tiago propõe, o irmão de Jesus.
a da humildade feliz, da tranquilidade saciada, passa por sermos como crianças, que podemos sonhar, mas que tem que confiar que os pais estão fazendo o melhor para elas, não é? Pais humanos nem sempre saem bem nisso, né? Nós falhamos bastante, mas o Pai Celestial, porém, Ele é infalível. Ele é infalível. Quando a vida te atingir, irmão, com um cruzado, com um direto, lembre-se de Jesus. Ele veio para o plano eterno de morrer, e Ele não considerou isso indesejável, mas submeteu-se ao Pai, ao caminho, e Ele coordena o nosso futuro, e Ele te chama hoje, pela palavra do Senhor, a ser menos orgulhoso quanto à sua própria vida, e reconhecer que você não manda em nada, e glória a Deus por isso, glória ao Senhor por isso. Hoje eu te chamo a deixar a sua arrogância, achando que a sua vida pertence a você, e se alegrar nas oportunidades que o Senhor sim, escreve a caneta no seu livro da vida, Isso nos lembra sobre quem nós somos, isso nos coloca em nosso lugar. Que Deus nos ajude a vivermos humildemente seus planos e propósitos escritos neste livro,